com uma notícia sobre Bauru, que terminou agora há pouco a sessão da comissão temporária, com reunião extraordinária, que os vereadores de Bauru marcaram para ouvir Patrick César da Silva Brito. Ele afirma ser um hacker e ter sido contratado por Valmir Braga, que é cunhado da prefeita Suelen Rosim, para invadir as redes sociais e aparelhos eletrônicos de parlamentares de Bauru. Mike Araújo está na Câmara, acompanhando esse depoimento que foi cheio de detalhes e acusações. Conta tudo para a gente, Mike. Bom dia. Oi, Douglas, bom dia para você que nos acompanha. O suposto hacker deu detalhes sobre a suposta invasão a contas e também informações da vereadora, que é a vereadora Estela Almagro, e também de um jornalista. E disse também que teve um pedido para que ele investigasse outros vereadores e também informações sobre o vice-prefeito da cidade. Essa reunião, então, acabou agora há pouco. Ele está na Sérvia, em Belgrado, então foi ouvido pelos vereadores de forma remota, né, aqui na Câmara, durante quase 3 horas, essa investigação. Então, Patrick César da Silva Brito, que está na Sérvia, então, foi convidado para falar aos vereadores na comissão que acompanha essas investigações, uma comissão temporária. E começou dando detalhes de como foi contratado para o serviço em agosto de 2021. Segundo Patrick, ele foi procurado pelo assessor parlamentar, Valmir Braga, que é cunhado da prefeita Suelen Rosim. O serviço seria conseguir informações para serem usadas contra a vereadora Estela Almagro no período em que ela estava à frente de uma investigação aqui na casa contra a prefeitura em relação à saúde. Então, foi invadida uma rede social da vereadora Estela Almagro no período em que ela estava à frente dessas investigações, né? E também um motivo dessa invasão seria para que porque a vereadora passava informações para um jornalista aqui da cidade. Informações desse jornalista também foram acessadas pelo hacker, segundo ele. O jornalista, então, ele foi hackeado porque teve publicações dele num portal que davam raiva, segundo o hacker, no cunhado da prefeita. Teria contratado, então, pelo cunhado da prefeita, que queria algo para usar contra o jornalista também. Patrick disse que Valmir se apresentou como cunhado de Suelen e que teria um pedido da prefeita. Então, ele relaciona a prefeita e o cunhado nesse processo todo, e então o hacker acessou o banco de dados, conta bancária e informações de processo do jornalista e redes sociais da vereadora Estela Almagro. A gente tem um trecho desse depoimento apresentado aqui pelo hacker e vamos acompanhar agora. Valmir entrou em contato comigo, Valmir Henrique Vitória Braga, cunhado da prefeita de Bauru, Suelen Rosim. Aí ele me explicou que era cunhado da prefeita de Bauru, que ele tinha mostrado o material que eu tinha enviado para ele por e-mail para a prefeita, que ela tinha gostado muito. Perguntei se ela queria falar comigo, ele falou que ela não queria falar comigo diretamente. E ele pediu que eu hackeasse a Estela. Bom, eu hackeei a Estela, só que ele falou assim, ele sentia muita raiva dessas coisas, ficava muito nervoso. Aí ele falou, o que dá para fazer? Eu falei, cara, eu posso tirar o Facebook dela, posso tirar o Instagram. Aí ele falou assim, você consegue fazer isso? Eu falei, consigo. Ele falou assim, então tira, deixa ela sem rede social para ela aprender. Aí eu peguei, tirei tudo dela. Ele depois fez mais um pagamento. Só que o Valmir, ele sempre me pagava muito pouco. Aí ele falou assim, será que dá para fazer isso com outros vereadores? Será que dá para fazer isso com o vice-prefeito? Ele falou que a Suelen tinha desconfianças do Orlando, ela tinha medo de ser empichada e o Orlando tomar-lhe o cargo. Eu falei, cara, dá até para fazer contra todos os vereadores. Ele me mandou um arquivo com dados de vários vereadores, que depois eu vou passar por e-mail. Só que eu falei para ele, você vai ter que pagar e vai ter que pagar bem. Aí, como não houve acordos de valores, a gente não continua com essa conversa. Patrick Brito disse que decidiu participar dessas investigações feitas aqui pela Câmara porque teme pela segurança da família. Inclusive, o medo que ele disse ter é ser relacionado a algum crime ainda mais grave, crime de homicídio, por exemplo. Ele disse que o cunhado da prefeita, Valmir, chegou a comentar com ele que tinha vontade de matar a vereadora Estela. A gente vai acompanhar esse trecho também. Uma das conversas, ele falou assim, dá vontade até de matar, se referindo à vereadora Estela.
Aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, você viu a Marielle Franco lá, ó, mataram, mas pegaram quem matou. Ele falou, pegou quem fez, mas não pegou quem mandou. E depois dessa conversa dele, eu fiquei até com medo, né? Eu falei assim, será que ele tem coragem de fazer alguma coisa ou só porque ele tá com raiva? Eu passei a monitorar a Estela por algum tempo, a pesquisar o nome dela também no Google. Aí eu brinquei assim, eu apaguei a rede social dela, agora eu não posso saber nada. Eu tinha medo que o Valmir fizesse alguma coisa mais grave com ela e de eu ser envolvido nisso. Eu falei assim, eu vou acabar sendo envolvido sem querer num crime de homicídio. Além de ser contratado para essa invasão de dados, o hacker disse que foi consultado sobre a possibilidade de investigar vereadores também, além do vice-prefeito Orlando Dias. A informação que chegou até o hacker, segundo ele, é de que a prefeita teria uma certa insegurança em relação ao vice, não confiava nele, até porque ele estava participando das investigações, como convocado a participar aqui das investigações em relação à saúde, então tinha medo de uma conspiração para tirar o cargo dela. Então, isso não chegou a ser concretizado, até porque ele chegou a ser preso em outras investigações, mas chegou a ser consultado por isso. Ele deu detalhes também sobre essa relação, como foi apresentado ao cunhado da prefeita, o Valmir. Disse que foi por meio de um irmão, que é escrivão da Polícia Civil de Araçatuba. Então, esse irmão e o Valmir apresentaram as primeiras informações para ele, por exemplo, CPF, nome completo e outros dados, para que ele conseguisse, então, fazer essas invasões e investigar essas outras pessoas. Ele, então, disse que está disposto a colaborar com as investigações, enviar aqui para a Câmara informações que possam provar o que ele disse. Também está disposto a participar de uma delação premiada. É até a intenção dele com essa publicidade das informações. Ele foi alvo de investigação já em Araçatuba, em relação ao prefeito da cidade, chegou a ser preso, confessou o crime. Foi aí, né, o caso de Bauru veio à tona depois que o hacker foi preso pela Interpol na Sérvia. Ele teria, então, sido responsável pelas invasões que aconteceram em Bauru. Ele disse isso nessa delação. Foi aí que chamou a atenção dos vereadores, que passaram, então, a pensar numa comissão temporária para essas apurações, fizeram uma denúncia ao Ministério aqui do Estado de São Paulo, o Ministério Público. O Ministério Público começou essas investigações, mas entendeu que, como envolvia crimes que teriam sido praticados fora do país, deveria passar, então, para o Ministério Público Federal. Então, o MPF teria recebido essa denúncia para que continuasse com as investigações. A gente entrou em contato com a assessoria do MPF e ainda não tem uma posição em relação a essas investigações, provavelmente porque ocorre em segredo de justiça, mas uma outra barreira para ter acesso a essas informações é o recesso. Então, só depois disso a gente vai saber se o MPF está dando continuidade a essas investigações. Procuramos também o Valmir, cunhado da prefeita, a própria prefeita Suelen Rosim, para que se posicionassem. Eles ainda não responderam às nossas mensagens. Os vereadores sinalizaram aqui no final dessa reunião que pretendem chamar o cunhado da prefeita Valmir, ex-assessor parlamentar, que inclusive foi exonerado do cargo, para um depoimento aqui também. Ainda não tem uma data marcada para isso, mas deve ser o próximo passo dessas investigações. Pode ser que a comissão temporária tente convidar ele para um pronunciamento, para ser ouvido aqui ainda neste ano. A gente, claro, continua acompanhando os detalhes das apurações aqui na casa e também junto ao Ministério Público Federal. Douglas. Pois deve ser um inquérito à parte, aí uma CPI, talvez, da Câmara, né? Uma investigação à parte desse caso. E perante essas declarações fortíssimas aí desse suspeito, certamente o Ministério Público Federal já está com as investigações. Talvez em breve divulgue algo aí sobre essa investigação também. Obrigado, Mike, pelas suas informações. Uma boa tarde aí para você. Estamos de volta com o TN1 e nós mostramos nessa edição, no comecinho, o depoimento na Câmara de Bauru de Patrick César da Silva Brito, que afirma ser hacker e ter sido contratado por Valmir Braga, que é cunhado da prefeita Suelen Rosim, para invadir as redes sociais e aparelhos eletrônicos de parlamentares de Bauru.
A prefeita, há pouco, já durante a edição, se posicionou e respondeu ao questionamento da nossa produção. Afirmou que desconhece, abre aspas, esse homem que estava preso e que jamais manteve contato com ele, fecha aspas. Também disse ser um absurdo tentar vincular a imagem dela a essa situação e diz que é um depoimento que não traz prova alguma. A prefeita termina a nota informando que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis. Tá aí a resposta, então, da prefeita Suelen Rosim.